Então, estás preparado? Preparado para gravando? Para gravando. Bro, você conhece, mano. Isso já vai ser o nice. Bro. E eu sou pessoal numa boa, aqui é Gina Fita, sou artista visual e grafiteiro e gramaninho de fazer essa cena. Como primeira questão, o que é ser um artista plástico? Bem, O que é que um artista plástico faz, na verdade? Um artista plástico, na verdade, é um ser humano com capacidade como qualquer outro ser humano, porém eu acho que a parte mais deep é, se calhar, ter a capacidade de transformar pensamentos em imagens, né? Algo que eu posso imaginar e tirar da minha imaginação, passar para uma superfície, quer em instalação, em pintura, e ter clara dimensão e disso tudo e aprender a definir, saber definir tudo isso, né? Porque de forma consciente ou inconscientemente todos nós fazemos arte. Agora os artistas são aqueles que trabalham de forma consciente. Nice. Eu gramo dessa abordagem quando dizes que todo mundo pratica arte, ainda que seja de forma inconsciente. A diferença é que os artistas praticam de forma consciente. Então, a minha próxima questão seria: qualquer um pode ter a capacidade de fazer arte, ou seja, a arte é uma coisa nata. Achas que a arte é uma cena nata ou é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo? Bem, primeiro, as artes plásticas, elas, como eu disse antes, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Eu não acho que seja super dotado, alguém consegue comprar um pote de tinta, pegar num pincel em uma tela e borrar na tela, isso qualquer um faz. Agora a parte onde torna isso especial é a parte onde o fazedor tem conhecimentos palpáveis sobre diversas áreas e consegue enquadrar esses conhecimentos todos em algo estético, visual, né? Existem regras, por exemplo, para a compilação de uma imagem que alguém pode olhar e dizer que é uma paisagem, mas existem termos técnicos a serem vistos como a perspectiva, a dimensão das luzes, das sombras, e tudo isso são aspectos técnicos que são reduzidos em uma imagem que, para pessoas despercebidas, podem achar que é algo simples, porque aparentemente é o que vemos à vista, que é algo simples, mas há muito cálculo por detrás, há muito conceito por detrás das coisas. Então, a parte que eu acho que muita gente não tem disposição é a parte pensante. Estamos numa sociedade onde aplica muito as coisas, porém poucos são os que se dão tempo de pensar. As pessoas têm capacidade, mas hoje é muito mais fácil eu querer ser igual àquela pessoa que eu vejo nas redes sociais, aquela pessoa que eu vejo aparentemente com um sucesso notório. Então eu, ao invés de querer produzir minha personalidade, produzir meus próprios pensamentos, acho mais prático fazer o passo de copo. E eu acho que aí é que está a dificuldade, né? Nice. Agora, a pergunta que não quero calar é se nós tivermos jovens que almejam né, fazer arte plástica, ou então que já fazem, mas que não têm sabido como monetizar ou que querem monetizar essa arte. A pergunta que não quero calar é: a arte plástica dá dinheiro? E se sim, como é que se faz? Para quem não consegue monetizar o seu trabalho, o que é que ele pode fazer para conseguir monetizar essa arte? Ok. Eu costumo contextualizar para deixar uma coisa mais sólida. Bem, a arte
né? Tipo, trazido para a parte artes plásticas, né? A pigmentação de sólidos, né? Telas, paredes, entre outros. É um hábito, né? Que vem lá do tempo das cavernas, que era feito em formas de memórias, né? Memorizava fatos e artefatos de uma sociedade. Então isso passou a ser para a sociedade que veio depois uma forma de saber como é que viveram os antepassados, né? Então, com isso que eu quero trazer a refletir é o seguinte: a arte visual, ela nunca pode ser algo que não seja dotado ou ligado com ela, algo que possa trazer uma memória de um hábito de um povo ou de uma sociedade, posso assim dizer. Não sei qual é a diferença que isso é, mas enfim. Cada casa tem seu hábito. Há casas que dentro de casa andam descalços, há casas que precisam andar de pantufas, outros andam de chinelos. Em algumas casas todos comem juntos, em algumas casas as pessoas comem separadas. Isso são hábitos e costumes. E são hábitos e costumes que formam uma cultura, né? Então, a cultura de apreciação de arte é muito pouco notada em Moçambique, porque sofremos muito de falta de cuidados básicos, mesmo ligados à educação, né? Nossa educação é muito formatada a estudar, se formar e formarmos em profissões mais úteis à sociedade, como médicos, sei lá, entre outras profissões. E isso acaba não dando espaço à parte criativa, que é as pessoas que se dão tempo para contar histórias, né? Para registrar de forma visual o hábito de um povo, né? Olhando para as artes rupestres, nós podemos entender claramente quem eram aquelas pessoas, como é que elas eram, como elas pensavam. E hoje, a arte, atualmente, a arte contemporânea, ela, para mim, é minha opinião, deixa muito a desejar essa parte do hábito, do costume que faz a valorização cultural. Então, hoje a arte passa a ser muito figurativa, né? Porque temos mais materiais que nos mostram e que nos possibilitam ter uma imagem de um rosto, de não sei o quê, o que expressa muito sobre emoções e, na minha opinião, não traz muito sobre histórias, fatos. Ok, alguém está triste, um rosto de alguém triste. Ok, é chocante porque também fico triste, então aquilo mexe comigo porque é uma emoção de alguém em um momento. Mas eu não sei o que levou a estar triste, não sei o que levou a estar alegre, então a história é contada só numa parte, então não faz muito sentido, eu não vou conseguir levar aquilo para a minha vida toda. Ao passo que quando eu vejo uma arte egípcia, por exemplo, onde eram todas montadas de forma panorâmica, eu posso entender, este é o faraó, este é não sei o quê, e até chegar ao final da história. Então é isso, tipo, eu costumo dizer que todos nós gostamos de histórias, e as melhores histórias são as histórias reais. Então, isso é para entender que eu estou a tentar conscientizar, mostrar onde é que a arte entra, para depois poder trazer, olha, se a pessoa até então não entende que a arte é algo de valor com essa história, eu posso lhe dizer que todas as ações que nós fazemos são ações que podem gerar renda. E para gerar renda, no mínimo, tu tens que ter uma mínima capacidade de gestão, entendimento sobre negócio básico, saberes que aquilo que tu estás a produzir se torna um produto e quem precisa do teu produto e
visto o produto, depois tem aquela parte do atendimento, da pessoa ter o contato e saber em quanto tempo o meu produto deteriora ou em quanto tempo vai ser a procura, porque não adianta também eu vender uma obra de $500.000 e se eu vender uma obra em toda a minha existência, não faria muito sentido. Então é por isso que as indústrias precisam de produtos que saem de série, né? Desde que inventaram o primeiro celular, imagina se tivessem que usar até hoje a primeira câmera ou o primeiro celular que foi inventado, não faria muito sentido. Então é sim possível viver de arte, mas para isso precisa se entrar e entender a etimologia da arte, a importância da arte para as pessoas e a partir disso sim podemos começar a entregar a quem precisa. Nice. Agora gostaria que falasses um bocadinho sobre a tua vida social, porque aquele que está na indústria criativa sabe que ser um indivíduo criativo acaba cobrando um bocadinho mais de sacrifícios do que para uma pessoa ordinária, não é? E principalmente no lado social, porque o criativo tende a ser um indivíduo solitário, porque ele precisa de mais tempo para ou colocar em prática as ideias que tem ou então para ter novas ideias, não é? Então eu gostava de saber como é que tu fazes para conseguir gerir o teu lado criativo e o teu lado social. Quais são as estratégias que usas? O que é que fazes para não deixar a desejar no lado social, mas também não deixar a desejar no lado criativo? Em primeiro lugar, isso depende de uma saúde emocional, né? Eu acho que a saúde social depende muito de uma saúde mental que nós precisamos cultivar assim sempre. Quando eu disse que queria ser artista, eu lembro que uma semana depois levaram-me para o Museu Nacional de Artes e eu tive o meu primeiro choque de realidade ali. Eu sou de uma família humilde, né? Minha família nunca foi assim. Não posso dizer assim, tipo, com uma condição social de um forte poder aquisitivo. Então fui para um bairro, né? Bairro da cidade, capital aqui mesmo, acho que é bairro central aquilo. Então a realidade dos meninos da minha idade ali com a minha era diferente, tanto na maneira de falar, na maneira de vestir. O hábito de crianças daquela zona ou daquele bairro era muito diferente com os hábitos de uma criança que cresceu no bairro 25 de Junho, que cresceu no bairro de Spalmanine, era diferente. E ali eu tive meu primeiro choque de realidade a conversar com pessoas que estavam ali unidos porque simplesmente estavam a ocupar tempo e eu estava já ali a dizer que eu estava ali porque queria aprender a ser artista, né? E parecendo que não, aquilo começou a treinar com que eu tivesse uma saúde mental, de aceitação social e aquilo veio me trazendo um equilíbrio desde criança a saber estar e a saber me definir como é que eu quero ser dali em diante. Com isso, sempre tive claro quem eu sou e quais são minhas habilidades e dividir muito bem. Depois de um tempo, por causa de algumas mini frustrações, eu acabei percebendo que equipamentos são ferramentas e nunca podem ser sonhos. Sonhos são realizações ou lugares onde
só a mente ou só o intelecto é que consegue alcançar aquilo. Agora, conquistas, eu não consigo interpretar isso muito como sonhos como tal. Então passei a não olhar as coisas tipo só pela parte material, mas pelo valor afetivo, pelo valor emocional que todas essas coisas têm. E isso é que tem, sim, dado-me a capacidade de discernir e escolher as coisas que eu realmente quero. Há uma responsabilidade imensa pelo fato de ser jovem, artista e cristão, porque são coisas que aparentemente são uma diverge com a outra. A juventude é uma fase da vida onde nós queremos experimentar, queremos fazer muitas coisas. E essa forma de experimentar às vezes é esporádica, mal pensada, então vai muito contra ao que é uma vida cristã, né? O cristianismo ele orienta muito sobre negarmos a nós mesmos, nos policiarmos, nos direcionarmos, termos uma vida espiritual organizada. E o ser artista geralmente é muito associado à ideia de liberdade e infelizmente a liberdade de muitos ou para os artistas, como as pessoas assimilam, é que o artista pode ser alguém de uma imagem ou de um hábito ou de costumes fora de comum, de forma excessiva, o que para mim passa a não ser muito entendido como liberdade, mas sim como libertinagem, que é abuso de uma liberdade. Então, achar o equilíbrio entre essas três coisas, ou entre esses três estilos, ou não sei como definir agora, é para mim motivo suficiente para cuidar da minha vida e fazer da minha vida um lugar prazeroso para minha alma estar, né? Então, minha alma tem prazer de desenvolver uma juventude sadia, madura, e desenvolver a parte artística, que é conhecer o mais alto nível de técnicas, de formas, de luzes, de sombras, conhecer o máximo daquilo que posso usar para transformar pensamentos em imagens e viver uma vida com uma alma equilibrada, com uma vida espiritual sadia e que no fim de tudo possa alcançar aquilo que a vida com Cristo nos promete, que é salvação. Então eu acho que a base da minha vida social equilibra-se nesses três pontos. Nice. Eu gramei maninho de te ter aqui no segundo episódio. Eu espero também que as pessoas que vão assistir essa cena ou que estão a assistir aqui agora tenham gramado destes poucos minutos que estivemos aqui. Estiveste a partilhar um bocadinho daquilo que é o teu job. Mas para fechar, eu sempre peço essas dicas e não vai ser diferente contigo. O que é que tu fazes como artista para manteres... Tu explicaste um bocadinho, né, sobre como é que tens construído a tua mentalidade, a tua mente, não é? Mas gostávamos de saber quais são as cenas, quais são as atividades, se tens alguma cena que fazes para teres aquele relief, o alívio mental, para tirar, por exemplo, porque dias, noites seguidas de produtividade acaba trazendo stress, acaba trazendo um peso e tal. Então, quais são as tuas práticas? O que é que fazes para
poder aliviar a mente, enfim, para estares nice mentalmente? Bem, primeiro, a primeira dica é construir meio, né? Construir o ambiente. Eu aconselho muito a termos um espaço, ainda que seja um espaço pequeno, ainda que seja um espaço que não tenha todas aquelas condições que tu mereces, mas tenha um lugar onde tu tenhas contato contigo. Eu acho que a primeira dica é ambiente. Tens que ter um ambiente. Se és um músico, procura ter um mini estúdio. Se és artista plástico, procura ter um mini ateliê onde tu possas organizar tuas ideias, ter um espaço para escrever e sem que tenhas uma influência direta do exterior. Porque arte que é arte, para mim, tem que ser de dentro para fora, nunca ao contrário, né? E a segunda dica é procura comunicar sempre em cada ação que tu fores a empreender, porque a comunicação é que vai te dar, a comunicação exata é que vai te dar condição de suster tua habilidade. Porque se tua habilidade, perfeita ou não perfeita, não tiver sustentabilidade, vai frustrar. Então, para que não te frustres, procura ter mais pessoas unidas à tua causa, de forma com que isso possa te ajudar. É essa cena que eu deixo como dica e eu acho que na verdade estou meio emocionado aqui, muito emocionado por estar aqui. É uma oportunidade, maninho nice. A oportunidade, não é? É maninho nice poder ter essa oportunidade de falar. É uma cena que eu gosto muito de expressar-me e poder estar aqui com amigos e saber que daqui a nada vamos ter mais amigos e mais pessoas vão me seguir nas redes sociais. Eu deixo sempre ficar novidades sobre o que é que estou a fazer, como é que estou a fazer, vendas e por aí vai. Então sigam aí nas redes sociais, Gina Fita. Para quem quiser entrar em contato comigo para fazer compra, que essas compras dos meus produtos é que suportam. Aqui embaixo vão ficar alguns cards, vão ficar links, contactos e podem entrar em contato para comprarem camisetas e N coisas que eu costumo fazer. E maninho, feliz, peace and bless for everybody. Gotcha. Não sei se tens alguma cena aí. No, bro. Não, aqui não se bebe nada. Não se toma nada. Tchau. Valeu. Aqui atiram pedras, então aguente firme e nunca saia da videira. Não há facilidades, mas já há possibilidades. Pensamento positivo. Eu posso, eu sou forte. Pensamento positivo. Não tô só, tô com God. Pensamento positivo. Eu posso.